Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos da Vila Prado, eu sou o professor Toninho e este é o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, São Carlos, Instituto Professor José do Prado Martins. Nesta oportunidade, vamos bater um papo com o professor Adilson Marques, da Fundação Educacional São Carlos. Tudo bem, Adilson? Olá, Toninho, tudo bem? Olá, ouvintes. Então, eu gostaria que você começasse se apresentando, por favor, né? Bem, eu sou Adilson, estou aqui em São Carlos desde 98, vim de São Paulo, inicialmente para trabalhar no SESC como animador cultural, e depois, em 2003, eu entrei na prefeitura para trabalhar na Fundação Educacional São Carlos com uma área chamada Cultura e Memória. Então começamos na Vila Nere, né, inicialmente, e em 2005 ficou pronto a unidade da Vila Prado, finalzinho de 2025. Finalzinho de 2005. Então, esse ano o prédio lá vai completar 20 anos. E em 2006 começaram as atividades. Então, desde 2003 na FESC, né, e desde 2006 na Vila Prado, trabalhando lá aí há quase 20 anos. Muito bem. E o que é que motivou você a participar desse instituto aí de Cultura e Memória da Vila Prado? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre. Instituto. Então eu vou voltar um pouco no tempo. Em 2009, junto com o ProMemória, nós começamos um projeto na FESC com esse nome, Cultura e Memória da Vila Prado, que era um projeto para resgatar um pouco das histórias, das memórias, né? Então entrevistar moradores, famosos, não famosos, e fazer alguns eventos, então exposições. E ao longo desses anos, nós entrevistamos várias pessoas, como o Cride, né, que é o Euclides, que era amigo de infância do Ronald Golias. Entrevistamos também o ator de teatro, o Ângelo Bonicelli. Enfim, várias pessoas, né, que já não estão mais aqui conosco. E esse trabalho ele foi até 2017. Em 2017 ele teve uma interrupção, a FESC passou por umas dificuldades, alguns problemas, quase que foi fechada a unidade lá da Vila Prado. E em 2022, quando a unidade foi reaberta, os cursos, né, foram ampliados. Em 2023 voltou o projeto, né, Cultura e Memória da Vila Prado. E naquele ano de 2023 surgiu então a ideia de montar um instituto. E aí agora então, finalzinho de dezembro, o instituto está criado, mas eu não faço parte, até por eu ser servidor público, né? Então, se eu fizesse parte, vamos dizer assim, da diretoria do instituto, o instituto não poderia captar recursos públicos, né? Por ter um servidor público na diretoria. Um outro braço aí do seu trabalho é a questão da literatura, né? Aliás, você é um escritor, né? Já tem muitos livros publicados. Fala um pouquinho da sua carreira de escritor, por favor. Então, como escritor, foi um trabalho que não nasceu de forma espontânea. Eu não tinha pretensão, além, vamos dizer assim, da produção acadêmica, né? Tipo, dissertação, tese. Mas uma vez foi engraçado, foi um trabalho mediúnico que eu estava participando. E um caboclo, né, que é uma entidade, vamos dizer assim, indígena, né? Falou, você tem que escrever. Você faz muito falador, né? Tem que fazer escrevedor. Porque, tipo assim, fazer muita palestra e tinha que começar a escrever. Aí falou, você em vidas passadas já escreveu livros e tal. E eu comecei a fazer algumas pesquisas. Então, dos livros que eu tenho publicado, são 64 ou 65, a maioria são espiritualistas. E nasceram a partir dessa cobrança, né? Dessa entidade, que ele se identifica como Folha Verde. E aí, então, Folha Verde pediu, né, para eu escrever e eu comecei. Então, algumas pesquisas espiritualistas. Eu também tenho feito trabalhos com regressão de memória. Então, a partir do que a pessoa acessa, né? E se ela autorizar, eu transformo aquela experiência num livro. Então, os meus últimos livros espiritualistas, eles são mais de ficção, porém baseados
nessas experiências, né? Então, só para citar um exemplo, né? Entre 2018 e 2019, eu fiz 5 regressões numa funcionária da USP aqui de São Carlos. Ela se viu em 2 encarnações distintas e em uma delas ela disse que conviveu com Immanuel Kant, assim, ela foi contemporânea dele. Aí eu falei, é interessante, posso usar a sua informação e tal? Eu vou fazer um livro de ficção, não posso falar o que você está relatando, né, que você viu, dizer que isso de fato aconteceu, mas enquanto ficção não teria problema. E aí eu escrevi um livro, meu primeiro romance espiritualista, onde eu falo das supostas vidas passadas do Immanuel Kant. Então, o que ele viveu antes para vivenciar aquela encarnação lá na Prússia, né? No século XVII, 17 para 18, né? Século XVIII. Então, assim, é um romance espiritualista, porém baseado em informações, né? Que uma pessoa captou numa regressão de memória. Tenho também 3 livros sobre a Fazenda Santa Eudócia, que é no mesmo estilo. Pessoas que fizeram a regressão de memória e que se viram morando na fazenda. Inclusive, uma das pessoas que fez a regressão, ela se viu como sendo a herdeira da fazenda. E pelo contexto, então, ela teria sido filha do Coronel Cunha Bueno. Então, assim, não tem mais elementos para poder dizer que de fato é uma comprovação de uma vida passada, né? De comprovar que existe a reencarnação. Mas a partir das informações que a pessoa acessa e traz, e se ela permite, né, acaba virando aí um livro espiritualista, um romance. E no caso da FESC, eu comecei em 2007. Na época tinha um concurso do Banco Real, que era o Talentos da Maturidade. E eu achei que seria interessante os alunos da UAT participarem. Então eu comecei a estimular. Em 2007 eu fiz a primeira oficina de criação de textos. E no ano seguinte, em 2008, um aluno da UAT, lá da Vila Prado, né, o seu Antônio Almeida, fez um texto e foi premiado. Ganhou na época R$6.000 do banco. E foi receber o prêmio na cidade do Recife, em Pernambuco. Foi ele, a esposa, assim, foi muito legal a experiência. E aí nasceu a ideia de continuar esse projeto. E em 2010 nós lançamos o primeiro livro. Então, conseguimos produzir um livro com textos dos alunos da UAT em 2010. Em 2013 nasceu o grupo de literatura, que é onde agora concentra, né, esse trabalho. Em 2015 a gente criou um coletivo, chamava Coletivo Librum, que era para aproximar os alunos da UAT, que estavam escrevendo, de escritores da cidade, da região. Então o coletivo nasceu com essa intenção. Aí em 2017 fizemos o segundo livro, 2020 o terceiro, 2024, ano passado, o quarto livro. Então aí já tem um trabalho consolidado, né? Desde 2007, mas eu estou sentindo que ou esse ano ou ano que vem vou aposentar esse trabalho. Eu acho que já deu o que tinha que dar. Chegou no limite. Mas o que é que motiva os alunos a procurar esse curso de literatura? É porque eles já têm uma certa inclinação para a literatura ou desenvolve no curso, ou isso acaba se desenvolvendo no curso? Tem as duas coisas. Então, tem pessoas que sabem qual que é a dinâmica do curso e se inscrevem porque tem interesse em publicar textos, etc, etc. E tem aqueles que acham que é um curso de literatura que vai estudar, sei lá, a história da literatura brasileira, a história da literatura em Portugal, enfim. Ou vai aprender o que é uma crônica, o que é poema. E aí, quando vê a dinâmica do curso, alguns se interessam e continuam. Né? Tem alguns exemplos aí, por exemplo, a Maria Lúcia. Ela entrou no curso achando que era uma outra coisa, mas gostou da dinâmica. Já tem aí material sendo escrito, né, para futuros livros. E tivemos alunas que escreveram, né? Então, essa semana mesmo, na segunda-feira, uma aluna, Georgina Brosi, ela tem 80 anos de idade e lançou o seu livro. Então, ela começou a produzir, participou dos 2 últimos livros, de 2020 e 2024, com textos dela, e agora, esse ano, lançou um livro dela mesma. Então, isso acaba sendo um estímulo. Teve outra aluna, a Semiramis, também lançou um livro ano passado. Em 2023, a Maria Antonieta, outra aluna, também lançou um livro. Então, assim, a gente acaba estimulando o aluno, né, a pôr no papel
os seus sentimentos, suas emoções, suas ideias, e vai dando uma força, fazendo contato com as editoras e tal, para aquele material virar um livro. Então, acho que cumpriu aí a sua missão. Isso significa que não existe idade, né, para se viver um sonho, né? Exatamente. Pessoas já de terceira idade, inclusive alguns, infelizmente, já partiram, né? Exato. Eu tive a tristeza de ver o relato de um deles dizendo, olha, eu estou indo, descrevendo o estado de saúde dele de forma, né, como um texto mesmo. Aquilo me tocou muito, né? Você sabe de quem estou falando, daquele Sim, aluno sim. seu, né? Eu achei aquilo muito tocante. Ele já usa, né, do artifício da literatura para escrever sobre Descrever a a própria própria morte. situação, descrever a própria morte. Ah, que achei aquilo Interessante. muito interessante. E uma coisa também muito bacana é com a família. Então, em 2010, nós fizemos o primeiro livro. Foram 31 alunos que participaram. E se você for ver lá, muitos já faleceram, né? E eu lembro quando faleceu uma das alunas, a família veio falar comigo. Falou, olha, que bom que você fez esse livro. Então, tem lá o relato dela, que para a família foi muito, muito bacana. Porque ela fez um texto, tem a foto dela, né, uma pequena biografia. Então, para a família, aquilo ficou como sendo um registro, né, da passagem dela pela Terra. Então, ficou muito bacana. Assim. Então, não só o aluno idoso, quando produz um livro, escreve, né, mas para a família, aquilo se torna também um elemento importante, né? Importante, né? É muito bacana. É gratificante. Mas, como eu falei, eu acho que já está chegando no limite, já quase 20 anos, está na hora de passar a bola para frente. Mas eu acho que isso é muito importante, né, para esse pessoal aí da terceira idade, né? Sentir que são capazes de escrever um livro. Eu acho que, eu acho que não deve aposentar essa ideia, não. Não, e Ao assim, é contrário. bacana que, por exemplo, os dois primeiros livros foi necessário fazer 1.000 exemplares. Porque na época, em 2010, ainda era aquele fotolito tradicional, né? Não é como hoje você faz um documento lá no computador, um PDF, aquele vai para a gráfica e imprime. Tinha que fazer fotolito, então era caro. Não compensava você fazer menos de 1.000 exemplares. Então o primeiro livro, em 2010, tinha lá o material, fiz o orçamento. Eu lembro que na época ia custar R$ 3.000. Nós tínhamos 31 alunos. Eu falei, olha, vai ficar cerca de R$ 100 para cada aluno. Vamos fazer? Vamos. Aí cada aluno deu R$ 100. Não saberia dizer quanto seria hoje, talvez uns 400, R$ 500 ou mais até. Bancamos o livro e cada um teve lá seus exemplares para distribuir. Mas hoje em dia é mais fácil, então você pega o material, faz o documento, transforma no boneco do livro e aquele PDF mesmo vai para a gráfica e a impressão eletrônica. Então você pode fazer menos exemplares, né? Não precisa fazer agora 1.000 exemplares como antes, você pode fazer 100. Aqueles 100 exemplares depois faz mais 100. Então ficou muito mais fácil editar livros hoje, né? Ou livros coletivos, como esse que nós fizemos, ou livros individuais, né? Como dessas alunas que editaram. Então é bacana. E fica lá um registro, né, para a pessoa dos seus sentimentos. Nosso ouvinte pode estar se perguntando, mas por que vocês estão tratando desse assunto? Nós estamos tratando desse assunto porque nós temos, né, a FESC, uma unidade da FESC na Vila Na Vila Prado, Prado. que por sinal é muito, muito, muito querida aí pelas pessoas, principalmente da terceira idade, né? Que é a FESC 2. É uma entidade muito importante, né, para o bairro, você não acha? Sim, porque a Vila Prado, se eu não me engano, é o segundo bairro com mais concentração de idosos. Então não foi por acaso que escolheram lá. Então a primeira unidade nasceu na Vila Neri, porque pelas condições políticas, né, já existia a fundação, que era uma faculdade municipal, né, então tinha 2 cursos universitários, Educação Física e Biblioteconomia. Em 88, quando tem a Constituição, a prefeitura, vamos dizer assim, foi desestimulada a ter cursos superiores, teria que investir no ensino fundamental. Então, esses 2 cursos foram para a federal e a FESC ficou meio sem função. E aí nasceu em 95 essa ideia de fazer a UAT. Então, a Universidade Aberta da Terceira Idade foi o primeiro programa da FESC
pós saída, né, dos dois cursos. E já na Vila Prado, já foi pensado uma unidade da FESC lá em função da terceira idade, por ser um bairro com uma grande concentração de idosos, né? Então, a Vila Prado completou recentemente 130 anos, né, em 2023. Um bairro que concentrou famílias, né, de trabalhadores, ferroviários, das indústrias, e hoje tem uma população idosa significativa. Então a FESC acaba sendo uma referência importante para essa faixa etária. Se eu não me engano, São Carlos está com mais de 40 mil idosos. Então, se a gente for ver, seria necessário muito mais programas similares ao da FESC, né? Em outros bairros da cidade também, para atender essa população. A FESC da Vila Prado está associada à terceira idade, mas não é necessariamente só terceira idade, né? O Não. objetivo A fundação ela tem vários programas. Então tem para a terceira idade a Universidade Aberta da Terceira Idade, tem o PID, que é de capacitação digital, tem a Escola EMG, né? Escola Municipal de Governo, que é para capacitar servidores públicos. Então são vários programas que a FESC possui. Mas tem algum requisito para que a pessoa se inscreva na FESC em termos de idade? Então, depende do programa. Por exemplo, na UAT é a partir dos 40 anos. Então, apesar de ser para a terceira idade, né, é a partir dos 40, porque nos objetivos está também a preparação para a terceira idade. Então, se aceita pessoas a partir dos 40 para frequentar os projetos. Mas, por exemplo, tem outros programas que é a partir de 16 anos. 16 anos. Então, acho que do PID, ou mesmo tem um outro projeto que é de esporte e cultura, a partir de 16 anos. Então, assim, depende do programa. Música também, né? Se não me engano, tem curso de música também? Tem, tanto na UAT, como em outros programas. E você, como professor da UAT, você está realizando um concurso, né, para a terceira idade de literatura, não é isso? Isso. 60 a mais. Fala um pouquinho sobre esse concurso, por favor. Então, a ideia surgiu em 2023. Então, nós fizemos o primeiro concurso. A ideia era estimular outras pessoas, né, além dos alunos que estão matriculados, a produzirem textos. Então, em 2023 foi mais restrito a São Carlos mesmo. E na época, o Hélio, que não era aluno nosso, o Hélio Bichara, ele se inscreveu com os poemas, foi o selecionado, nós fizemos um livreto, né, na forma de brochura, com os textos que ele enviou. Já em 2024, nós abrimos para mais pessoas, para outras cidades. A gente abriu para toda a região de São Carlos. Nós publicamos no livro que nós lançamos no ano passado, o trabalho de 12 alunos, de 12 idosos, né? Então esses trabalhos foram selecionados e fizeram parte do livro. E esse ano vai ser o terceiro concurso, e aí nós estamos focando na Vila Prado. Então a ideia é que os textos que forem escritos no concurso falem sobre a Vila Prado. Pode ser poema, pode ser uma crônica, um relato autobiográfico, né? E aí nós vamos publicar um livro, nós temos uma ideia do tamanho do livro, então não temos uma previsão, né, de quantos textos serão publicados. Vai depender do número de inscritos, talvez, dependendo, todos que se inscreverem vão ser selecionados. Caso haja mais texto do que o espaço físico ali do livro, vão ter que selecionar. E como que a pessoa interessada pode se inscrever? Quais são os passos para isso? Então, tem um formulário na internet que a pessoa vai preencher no Google Form. Então ela pode tentar, caso ela não consiga achar o formulário, fazer contato com a gente na FESC. Ela pode fazer diretamente na unidade da FESC? Não, ela tem que se inscrever pelo formulário. Mas ela pode, caso ela não consiga localizar o formulário, né, entrar em contato para a gente possa passar o link para a pessoa. Mas ela tem que se inscrever pelo formulário, que ela vai colocar os dados e vai inserir o texto. O único limite é 5.000 caracteres. Ou, não, 6.000 caracteres é o limite. Caso a pessoa tenha dificuldade para achar esse formulário,
qual o contato que ela tem que... Como que ela faz para entrar em contato com... Talvez o mais fácil seja comigo. Então, me procurar na FESC, ou na Vila Prado, ou na Vila Neri, eu quero falar com o professor Adilson. Diretamente, pessoalmente. Eu acho que é mais fácil falar direto comigo. Que aí eu passo o link direitinho. Dá para você passar o endereço da FESC para as pessoas? Então, a unidade da Vila Neri fica na rua São Sebastião, 2828, no antigo Campo do Rui. E a FESC da Vila Prado fica na Rua Itália, 756, pertinho ali do Luizão, do estádio de futebol. Adilson, eu quero agradecer muito a sua presença. Aliás, você faz parte, né? Não da diretoria, mas você faz parte do nosso instituto. Gostaria que você se despedisse do nosso público, por favor. Dissesse aí. Dissesse uma palavra final aí. Deixa o convite. Quem tem ouvintes. Histórias, né? Aí sobre a Vila Prado, lembranças de alguma experiência que foi vivida ali no bairro, que gostaria de contar, participa do concurso, ou mesmo entre em contato com a gente, pode ser que a pessoa venha a ser entrevistada, acaba dando um depoimento sobre a Vila Prado, enfim. Minhas palavras são essas. Um convite para quem gosta, curte ali a Vila Prado e tem o que contar sobre o bairro, entre em contato com a gente. É isso aí, amigos. Né? Muito obrigado, viu, pela sua presença, professor Adilson. Até a próxima, se Deus quiser. Até lá.